Galera, beleza? Segura essa, porque o Trump ele acabou de admitir na cara do presidente Lula que o tarifaço contra o Brasil foi baseado em uma mentira. Isso mesmo que você está me ouvindo, galera, sem cortar nenhuma vírgula. Numa ligação de 1h20 nessa sexta-feira, o Lula desmontou uma por uma das acusações dos Estados Unidos e o próprio Trump reconheceu as informações que o presidente brasileiro apresentou na hora. Sem margem para fugir da conversa, não teve script pronto, não teve discurso decorado, teve o presidente Lula simplesmente encurralando o Trump, com fato atrás de fato, número atrás de número, até o presidente dos Estados Unidos não ter mais como sustentar a versão que ele mesmo acabou inventando para justificar a taxação contra o Brasil. E o resultado dessa pressão já está marcado no calendário, reunião entre as equipes dos dois países já na semana que vem, com o nome de responsável já definido dos dois lados. Galera, fica comigo até o final que eu vou te contar frase por frase o que o presidente Lula acabou disparando para cima do Trump e por que isso é uma vitória gigantesca para o nosso país nesse momento tão delicado da relação entre os dois países. Eu sou Luciano Dias e você está no Alerta Político. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então vamos direto pro trecho mais explosivo dessa ligação. O Lula contou ele mesmo em discurso público exatamente o que ele falou para o presidente americano. Abre aspas, presidente Trump, a taxação que vocês fizeram ao Brasil é não só irreal, como ela foi feita com base na mentira. Fecha aspas. Galera, só isso já seria manchete de qualquer telejornal, né? Mas o Lula, ele foi além e ainda citou os exemplos mais gritantes de todos. Os Estados Unidos alegaram desmatamento como justificativa para tarifa, só que o Brasil, ele está vivendo agora o menor índice de desmatamento de toda a sua história. Ou seja, galera, Trump usou um dado falso, inventado, para atacar a economia brasileira e foi pego no vacilo em tempo real, ao telefone sem ter para onde correr, nem como justificar o erro. Não teve resposta pronta, não teve contra-argumento nenhum na ponta da língua, somente o silêncio constrangedor do outro lado da linha. E olha que isso foi somente o primeiro ponto de uma lista inteira que o presidente Lula já tinha preparado com antecedência para tentar desmontar, item por item, cada acusação americana. Galera, a lista de mentiras que foi usada pelos Estados Unidos para tentar justificar o tarifaço simplesmente não para no desmatamento não, tá? Tinha muito mais coisa jogada ali. Segundo própria nota oficial do Planalto, o governo americano também acabou citando o nosso PIX, o etanol brasileiro, questões de propriedade intelectual, suposto combate à corrupção e até mesmo importação de produtos com trabalho forçado. Galera, uma salada de acusações genéricas praticamente copiadas e coladas de outros países sem nenhuma base concreta em relação ao Brasil especificamente. O Lula classificou tudo isso oficialmente como infundado e ainda reforçou que essas tarifas prejudicam os dois países ao mesmo tempo, não somente o lado brasileiro. Agora, diante de argumento tão sólido apresentado com dado na mão e sem espaço para fuga, o Trump não teve alternativa a não ser reconhecer as informações trazidas pelo presidente Lula na hora, ao vivo, sem tempo de consultar assessor nenhum. E foi exatamente aí que a conversa acabou tomando ali um rumo que ninguém no Brasil esperava ver tão rápido, muito menos com esse nível de reconhecimento explícito. Galera, depois de reconhecer as informações que foram trazidas pelo presidente Lula, o Trump não teve outra saída a não ser agir na hora. Ele pediu ainda durante a ligação que o representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, marcasse ali uma reunião com o ministro brasileiro Márcio Elias Rosa já para a semana que vem, sem enrolação. Agora,
presta muita atenção nesse detalhe, galera. Não foi o Lula implorando prazo, foi o Trump correndo atrás para resolver o estrago que ele mesmo acabou causando com uma tarifa baseada em informação falsa. E não parou só nisso, tá? Segundo relatos da imprensa, os dois presidentes já têm até mesmo encontro marcado para setembro presencialmente, para dar continuidade a essa negociação de igual para igual. Ou seja, galera, em uma única ligação, Lula conseguiu transformar um tarifaço injusto em uma agenda concreta de reversão, com data marcada, com nome de responsável definido e com compromisso assumido publicamente pelo próprio Trump, na frente de toda a imprensa internacional que estava acompanhando esse caso de perto desde o início. Agora, galera, enquanto o assunto econômico já era pesado o suficiente para render manchete, o Lula também usou essa mesma ligação para ele bater o pé em uma questão de segurança que está envolvendo diretamente a soberania do Brasil. Trump vinha pressionando o Brasil há muito tempo a tratar facções criminosas como organizações terroristas, o que na prática abriria a margem para intervenção estrangeira dentro do próprio território nacional. Lula foi direto sem enrolar. Ô Trump, se você quer combater o crime organizado, vamos combater. A Polícia Federal quer prender esses bandidos aí. Agora, o que nós não queremos é interferência no Brasil. Você entendeu bem o recado, né? Bom, cooperação, nós sabemos que o presidente e o Brasil quer. Agora, subordinação, a gente não quer isso, em nenhuma hipótese, por mais forte que seja a pressão do outro lado da mesa de negociação. Lula não foi de mãos vazias para essa conversa, não. Ele levou números concretos que calaram qualquer discurso americano de que o Brasil estaria de braços cruzados diante do crime organizado, sem estrutura própria para enfrentar o problema. Galera, os números que o presidente Lula apresentou para o Trump nessa ligação são de deixar qualquer um sem argumento nenhum para tentar insistir. O presidente brasileiro citou a estratégia de asfixia financeira contra o crime organizado, que inclusive já resultou na apreensão de cerca de 17 bilhões, galera, 17 bilhões de reais em bens e recursos de facções. Agora, falou também da lei antifacção, aprovada recentemente pelo Congresso, e da criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, sediado em Manaus, justamente para tentar fortalecer ali o combate ao crime organizado, junto com parceiros internacionais, mas sempre dentro das regras do Brasil. Ou seja, enquanto os Estados Unidos tentavam vender a ideia de que precisavam salvar o Brasil do crime organizado, o Brasil já estava lá na prática apreendendo bilhões e criando estrutura própria para isso, sem precisar, é claro, ali de tutela estrangeira nenhuma para tentar fazer o dever de casa. Trump, mais uma vez, ficou sem chão para insistir na narrativa que ele tentou empurrar durante meses. Agora, diante de tanta evidência jogada em cima da mesa do presidente Trump mudou de postura ainda dentro da mesma ligação. Ao invés dele insistir em pressão unilateral e ameaça, ele se dispôs a reforçar a cooperação bilateral nos termos propostos pelo Brasil e ainda afirmou que vai indicar funcionários de alto escalão para dar continuidade às conversas sobre segurança nas próximas semanas. Ou seja, galera, repara no tamanho dessa virada. A ligação ela começou com os Estados Unidos tentando ali empurrar rótulo e interferência dentro do território brasileiro. E ainda terminou com Trump topando trabalhar exatamente dentro das regras que o próprio Lula acabou colocando na mesa sem recuar um milímetro. Isso não é sorte, galera. Isso é resultado direto de ir para uma negociação internacional com dado na mão, argumento sólido e disposição real de não recuar diante de pressão, seja ela qual for e de onde ela vier. E o placar dessa ligação ainda tem mais um capítulo envolvendo geopolítica mundial e o papel que o Brasil
tá assumindo nela nesse exato momento. Agora, além de tarifa e segurança, o Lula ainda aproveitou essa mesma ligação para tratar de temas que colocam o Brasil literalmente no centro do tabuleiro geopolítico mundial. Ele sugeriu ao Trump um encontro reunindo os presidentes envolvidos nos principais conflitos globais da atualidade, incluindo conversas sobre a guerra na Ucrânia e a tensão crescente ali no Oriente Médio. Lembra que o Lula também já tinha ligado nos últimos dias para o Xi Jinping da China e para o Vladimir Putin da Rússia sobre esses mesmos conflitos? Então, galera, pois é, o presidente brasileiro está se posicionando nessa mesma semana como uma espécie de ponte entre potências que nem se falam direito entre si. Isso é o Brasil que está ocupando um espaço de protagonismo internacional que a diplomacia brasileira simplesmente não ocupava há bastante tempo. E isso não é resultado de sorte, é resultado de articulação e de peso conquistado nas relações internacionais ao longo desse governo, capítulo depois de capítulo, ligação depois de ligação. Agora, galera, presta atenção no detalhe que muita gente está deixando passar batido nessa história toda, tá? Esse tarifaço que o Trump agora está reconhecendo ter sido baseado em uma mentira, tem digital de gente que devia estar defendendo o Brasil e simplesmente não atacando pelas costas, né? Há poucos dias, o próprio Lula chamou publicamente o Jair Bolsonaro e os seus próprios filhos de traidores do século XXI, acusando a família de ter articulado junto ao governo americano justamente a tarifa que agora está prejudicando a indústria, a agricultura e os serviços e até mesmo o salário do trabalhador brasileiro no dia a dia. Ou seja, galera, enquanto o Lula ia para cima defender o país com o dado na mão, sem medo de encarar o Trump de frente, teve gente que preferiu usar a amizade com o presidente estrangeiro simplesmente para tentar ganhar politicamente às custas do próprio Brasil e, é claro, do próprio povo. E o eleitor, ele já sabe exatamente quem é quem nessa história inteira, tá? Sem precisar de tradução nenhuma, para tentar compreender ou até mesmo entender de que lado cada um estava. Agora, vale reforçar aqui a frase que o Lula soltou sobre esse episódio todo, porque ela resume perfeitamente a postura do governo brasileiro. O Brasil, ele gosta de diálogo, não aceita a ordem de gringo. Quem manda aqui é o povo brasileiro. Não é discurso de palanque vazio, galera, jogado só para a plateia. É a mesma postura que ele acabou levando para o telefone com o Trump nessa sexta-feira, ponto por ponto, sem recuar uma vírgula sequer. E o resultado tá aí, galera, documentado, tá reconhecido publicamente, principalmente pelo presidente dos Estados Unidos. Então, as acusações com certeza eram infundadas. A tarifa não tinha lastro em fato nenhum e agora tem reunião marcada. Ministro designado e prazo curto para tentar buscar reverter ali o estrago causado na economia do país. Enquanto isso, quem torceu pelo tarifaço ou ajudar a construir ele por dentro do próprio governo brasileiro vai ter que explicar para o eleitor por que preferiu o interesse pessoal ao interesse nacional, bem na cara do povo que paga essa conta todo mês no bolso, na indústria e também, é claro, no salário. E antes que alguém tente vender a ideia de que tá tudo resolvido, eu vou ser bem direto com você, galera. Ainda não caiu tarifa nenhuma na prática. O que caiu foi a justificativa mentirosa que sustentava ela até agora. O que o Lula conseguiu nessa ligação foi apenas reabrir oficialmente a porta da negociação com data marcada, nome de responsável definido dos dois lados e, é claro, o reconhecimento público que foi feito pelo próprio presidente Donald Trump, de que os argumentos usados contra o Brasil não se sustentavam de jeito nenhum. Agora, o jogo entra na fase seguinte e mais decisiva. As equipes técnicas dos dois países vão se encontrar já na semana que vem para tentar discutir a reversão de verdade com números e prazos concretos. É aí que nós vamos saber se esse reconhecimento vai virar ação prática ou se vai ficar somente ali na promessa de telefonema bonito, sem efeito nenhum no bolso do trabalhador. E pode apostar, galera, que o nosso canal vai com certeza acompanhar cada capítulo dessa negociação de perto, sem perder detalhe nenhum. Agora, galera, resumindo para você, Lula ligou, desmontou mentira atrás de mentira com dado na mão,
fez o próprio Trump reconhecer publicamente que a base do tarifaço era falsa, garantiu reunião marcada para a semana que vem, blindou a soberania brasileira na questão principalmente de segurança sem abrir mão de nada e ainda se posicionou como articulador global em meio às maiores crises do planeta nessa mesma semana. Galera, tudo isso enquanto teve gente dentro do próprio Brasil que está torcendo e, segundo o próprio Lula, articulando para que esse tarifaço prejudicasse o país e o povo brasileiro. Agora eu quero saber, galera, de você, eu quero saber a sua opinião. Depois de ouvir o próprio Trump reconhecer que a base do tarifaço contra o Brasil era mentirosa, você acha que essa tarifa ela vai cair mesmo de verdade na reunião da semana que vem? Ou você acha que os Estados Unidos simplesmente vão tentar arrumar outra desculpa para tentar ali empurrar o problema mais para frente? Deixe nos comentários aqui embaixo. Deixe o seu likezão, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai mandar para você em primeira mão. Se inscreva no canal. Ah, galera, não se esqueça aí, se você não hypou o vídeo, hypa o nosso vídeo, ajude a esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se tornar membro, você apoia o nosso canal e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.